eu quero ler um texto com você. Você está com a tua Bíblia aí? Esse texto não está nos slides. Quero que você abra comigo João 8. Abra a sua Bíblia aí no livro de João. Se você quiser projetar, Mateus, se você quiser projetar aí o... Mateus está aí, né? Estou com o boné. Projeta aí para mim João 8. Eu quero deixar esse texto com vocês aí, e eu queria primeiro fazer uma pergunta para a gente começar. Hoje nós vamos falar sobre como é que Jesus encara a sexualidade, né? E antes que você pense, nós não vamos falar necessariamente sobre sexo, mas nós vamos falar sobre relacionamento. E eu quero fazer uma pergunta para você, que não vai te expor nem nada, fica tranquilo. Eu quero que você faça assim: quantos de vocês já fizeram uma coisa que vocês não gostariam de fazer, para ser aceito por alguém ou por um grupo de amigos? Alguém já fez isso? Não era uma parada que você estava pensando, mas você fez porque os seus amigos queriam. Levanta a mão aí. Olha para o lado vocês aí, vocês não estão sozinhos, é tudo nós. Beleza, então primeira pergunta. Segunda pergunta: você já se omitiu para ser aceito? Então estava acontecendo uma parada que você não concordava, mas para ser aceito você ficou quietinho, pianinho. Quantos já fizeram isso aí já? Beleza, então nós estamos tudo no mesmo barco, beleza? Porque quando a gente vai falar sobre sexualidade, a gente vai falar sobre algumas coisas, existe uma coisa muito interessante chamada pressão. Você pode repetir comigo? Pressão. E a pressão às vezes faz a gente fazer coisa que a gente não queria, ou faz às vezes a gente não fazer coisas que nós deveríamos. Então eu quero ler o texto com vocês lá de João 8, da mulher pega em adultério. João 8, versículo 1. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão, e ele sentou e ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério, e a colocaram diante da multidão. Imagina essa cena. Ele é bem visual, né? Você imagina que uma mulher pega em adultério, ela estava praticamente com algumas roupas somente do corpo, ela não estava completamente vestida, mas ela estava bem exposta. Ela estava o que, gente? Exposta. Versículo 4, mestre, falaram para Jesus, essa mulher foi pega no ato de adultério. Disseram eles a Jesus, a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. E o que o Senhor disse? Eles procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Se Jesus falasse, ela tem que ser apedrejada, eles iam acusar Jesus de assassino, certo? Se Jesus falasse, não sei o quê, não vamos bater nela, não vamos tacar nada nela, não vamos tacar pedra nela, eles iam acusar Jesus de não cumprir a lei. Então, qualquer saída de Jesus, ele estava pego. Essa era o que os caras estavam tentando fazer com ele. Jesus, porém, no versículo 6, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Aí tem um monte de gente na internet que quer adivinhar o que Jesus escreveu. Presta atenção, se não está na Bíblia, relaxa, não fica tentando descobrir. Jesus escreveu uma parada lá, truta. O quê? Não sei. Fica feliz com isso. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse, aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então, ele inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. O que? Ninguém sabe. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Qual foi a pergunta de Jesus, gente? Versículo 7. Aquele de vocês que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Jesus entrou numa sinuca de bico ali, e ele respondeu com uma outra coisa. Ele falou, a conversa não é apedreja ou não apedreja, a conversa é, quem não tem pecado atira a primeira pedra.
Quando ouviram isso, foram saindo. Versículo 10. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Vamos ler junto esse negócio aqui? Essa resposta de Jesus? 1, 2, 3 e... eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Então hoje eu quero te dizer que esse encontro aqui não é um encontro para você se sentir condenado, beleza? Não é um encontro para você se sentir condenado. Nenhuma reunião de igreja deveria sair as pessoas com sentimento de condenação. Mas condenação é diferente de confrontação. Você pode repetir isso comigo? Condenação é diferente de confrontação. O confronto é quando alguém vem com uma verdade, com uma informação para a gente. Quando a gente recebe essa informação, a gente olha e fala: essa informação confronta o meu coração? Ela vai de encontro com alguma coisa que eu tenho? A ideia da palavra de Deus é que a palavra de Deus sempre vai confrontar eu e você, beleza? Não tem como você não ler a palavra e vir um soco na sua cara, vir um convite para você mudar, vir um convite para você se arrepender. Mas a Bíblia não traz condenação. O que é condenação? É peso. Ai meu Deus, eu errei. Ai meu Deus, não tem esperança para mim. A Bíblia muitas vezes mostra os nossos erros, mas ela sempre propõe um caminho para começar de novo. Um caminho para começar de novo. Então não importa a sua idade aqui, se você tem 12 anos ou se você tem 47. Todos nós cometemos erros, e todos nós nos foi dada, por causa de Jesus Cristo e a sua morte na cruz, a oportunidade de recomeçar. Nós podemos recomeçar por causa de Jesus. Então hoje, pode colocar o meu slide aí, mano, por favor? Eu quero falar com vocês sobre a questão da sexualidade. Deixa eu ver se está ligado aqui. O Andy compartilhou na semana passada sobre Jesus e o streaming, não é verdade? Como é que o streaming pode influenciar a gente, o nosso consumo e tantas outras coisas. E ele usou esse texto, eu quero repetir esse texto. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Cristo é o exemplo, ok? Quem é o exemplo? Cristo. O Gustavo é o exemplo? Sim ou não? Não, o exemplo é Cristo. Eu posso cometer erros, você pode cometer erros, mas o nosso padrão nunca pode ser menos do que Cristo. E deixa eu dizer uma coisa importante aqui. Nós vivemos uma geração que parece que quando a gente lê a Bíblia, as coisas são difíceis de viver. O texto de 1 João diz que os mandamentos de Deus não são difíceis. Mas para uma grande parte de nós, da nossa geração, eu falo de mim mesmo, eu olho para algumas coisas na Bíblia e falo: mano, isso aqui é um desafio. Alguém mais se sente assim? Você lê uma parada e você fala: mano, é desafiador. Mas presta atenção, não é só porque é desafiador que a gente deve abaixar o padrão. Vou repetir. Não é porque uma coisa é difícil que a gente tem que abaixar o padrão. Nota de corte de universidade pública. Prova difícil. Nota de corte é, 70. Só porque é difícil, ele vai olhar para você e vai falar: eu vou baixar para o Caio. Eles fazem isso? Não. É uma média, obviamente, mas tem uma nota de corte. Existe um padrão, e o padrão para o cristão é Cristo. Gustavo, eu posso amar a Deus e não ter Cristo como referência? Não. Já tira essa ideia da cabeça. Eu posso amar a Deus e gostar dos louvores, mas não querer obedecer a Bíblia? Não existe coerência nisso. Uma hora você vai ser colocado numa situação que você vai ter que escolher se você ama a Deus ou se você ama o seu desejo. Sabe, tem como eu gostar do ambiente da igreja, mas não obedecer e ler a palavra? Não. Você pode até conviver, mas vai ter uma hora que nós vamos olhar e vamos falar: parece que não faz sentido isso.
Ou nós vamos escolher o nosso desejo, ou nós vamos escolher a palavra de Deus. Isso acontece para todo mundo. Se você é novo na igreja, se você é velho de igreja. O padrão é Cristo. Por isso que nós vamos falar sobre essa questão de sexualidade, porque para a nossa geração, a sexualidade foi um bagulho que virou demonizado. E se você tiver alguma pergunta sobre esse assunto, eu vou discorrer um pouco sobre isso. Tem bastante slide, mas eu vou correr bastante. Mas se você tiver alguma pergunta sobre isso, eu tenho o Caio e o Rick estão aí com papel e caneta, você pode escrever uma pergunta. E quando eu digo sexualidade, é tudo que você imaginar que tem a ver com esse tema. Beleza? Caio, só levanta a mão aí, o Rick aqui também, ó. Você faz assim, se você quiser um papel agora, você pede aí para eles, eles levam até você. Você não precisa escrever seu nome, nada. Você deixa aqui na pontinha aqui, depois no final eu pego. E aí a gente vai responder a perguntas que vocês acharem pertinentes. Porque eu aprendi na igreja que a gente só cresce quando a gente expõe a nossa dúvida e alguém ajuda a gente a pensar. Então a minha ideia aqui não é que eu sei tudo, mas é facilitar. Se você quiser um papel, você levanta a mão aí. Você não precisa pegar agora. Se você quiser pegar agora, né, só levanta a mão para a gente facilitar aqui. E nós vamos continuar. Por que nós vamos falar sobre... Tem uma outra frase que o Andy também postou semana passada, que eu acho que é bom a gente reforçar, que diz isso: Deus tem mais poder para nos direcionar do que o diabo para nos enganar. Você tem que acreditar isso no seu coração. Se você acha que o diabo é mais forte do que Deus, quero te dizer que você está redondamente enganado, que Deus já venceu o diabo, amém? Já venceu. Por isso a gente pode reagir de maneira diferente, beleza? Por que nós vamos falar sobre sexualidade então? Vocês não precisam ficar em pé o tempo inteiro não, tá, mano? Pode sentar, mas se alguém quiser, vocês sabem onde quer, ou sei lá, a gente deixa lá no fundo, não sei, pensa alguma coisa aí, para a gente escrever, ou manda no meu WhatsApp, quem quiser mandar no meu WhatsApp, manda no meu WhatsApp também, a pergunta. Por que nós vamos falar sobre sexualidade, gente? Porque ela está no cerne do que mais nos envergonha e muitas vezes nos afasta de uma vida de santidade e uma vida de pureza. Uma vida de santidade e pureza é a maneira que nós conseguimos ter relacionamento uns com os outros. Aos que não me conhecem a minha história, eu fui um cara por muito tempo viciado em pornografia. Durante grande parte da minha adolescência e o começo da minha juventude, eu era um cara que assistia pornografia quase que diariamente. Eu vou te dizer o que aconteceu comigo. Eu olhava para qualquer mulher com desejo. Então a minha mente funcionava que nem como se eu fosse um freak, um maluco. Qualquer coisa para mim era excitante. Qualquer coisa para mim era... Por quê? Porque eu estava com tanta droga na minha cabeça. E eu não tenho problema de falar essas coisas abertamente assim, porque o Senhor já me libertou, eu creio nisso. De que eu não conseguia conversar e não conseguia ter amizades com outras mulheres, por exemplo. Não conseguia ser amigo. Por quê? Porque eu começava a conversar e ficava, nossa, eu era o cara, desculpa o termo aí, o mais bundão. Eu não ia atrás de mina, eu não pegava a mina, eu não fazia nada. Mas a minha cabeça, gente, se você entrasse na minha cabeça, era um show de horror. Sabe, você já era crente já, filho de pastor, acredita? Porque eu sou um ser humano. E ser humano tem pressão. Tem o que, gente? Pressão. Agora, diante da pressão, a gente já conversou alguns sábados atrás como é que a gente transforma a pressão em poder. Eu não vou repetir isso aqui. Mas a gente precisa entender que, e eu parto aqui do meu testemunho, a sexualidade e esse assunto não muito resolvido trazia tantos problemas que me impediam de me relacionar. Me impedia de relacionar com os meus amigos no nível mais íntimo. E quando eu digo íntimo é coração, não é intimidade sexual, é intimidade de coração. Não conseguia conversar. Tinha sempre medo de algum dos meus amigos descobrisse que eu estava no pecado. Não conseguia conversar, tinha amizades, mas amizades muito superficiais. Por fora era uma coisa, mas por dentro de mim, caldeirão. Eu sei que vocês nunca passaram por isso, é só eu. Mas isso acontece, eu quero dizer para você, eu quero hoje, em nome de Jesus, desmistificar essa bomba. Você desejar uma coisa, não é pecado. Deixa eu te explicar um negócio. Quando Deus disse haja luz e houve luz,
aconteceu luz? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Quando Deus falou, eu vou habitar no meio dos homens através de Jesus Cristo, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, alguém impediu Deus? Não, porque Deus tem desejo. Deus falou que Ele quer habitar no meio dos homens, e Ele enviou o seu Espírito Santo. Alguém impediu? Hein? Não. Deus, na sua essência, Ele tem desejo, Ele é um cara decidido. E nós, eu e você, fomos criados à imagem e semelhança de quem? De quem? Então você tem um desejo. Tem ou não tem? Só que se o seu desejo for canalizado para uma coisa ruim, o bagulho é forte, é um trator. Mas se o seu desejo for canalizado para algo que traz vida, meu amigo, você se torna uma fonte de vida. Faz sentido? Faz sentido ou não? Você tem uma força muito grande dentro de você. Só que se você colocar no alvo errado, você vai passar o caminhão e vai destruir a sua vida. Agora, se você colocar no lugar certo, você pode desfrutar de muita coisa boa. Então, sentir não é o problema. Mas aquilo que eu e você sentimos não é a nossa identidade. Aquilo que eu e você sentimos não é a nossa identidade. Então você pode sentir tristeza, você pode sentir alegria, você pode sentir raiva, você pode sentir amor, mas não quer dizer que você é uma pessoa só. A sua identidade é firmada em Jesus Cristo, amém? É Jesus que diz quem você e eu somos. Mas quando entra na área da sexualidade, a gente é bombardeado por muita coisa. E hoje eu quero falar com vocês um pouco mais sobre isso. Olha lá o que diz Gênesis 3. Você conhece a história, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens. Deus falou para Eva e Adão não comerem lá da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí a serpente fala, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto? Aí Eva responde, podemos comer do fruto. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que nós não podemos comer. Então Deus disse, não comam, nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Tinha uma ordem clara, não tinha, gente? Ordem clara. Aí a serpentinha fala, é claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher, Deus sabe que no momento que comerem do fruto, seus olhos se abrirão. Grava esse bagulho aqui, ó. Seus olhos se abrirão. E como Deus conhecerão bem e o mal. A mulher, ela fez o que, gente? Viu. Ela pegou primeiro? Não, ela viu. A janela para a nossa alma são os nossos olhos. Grave isso aí no seu coração. A mulher viu que a árvore era linda e que o seu fruto parecia delicioso e desejou, ou cobiçou, você percebe que ela usou o desejo dela, só que no foco errado. Ela desejou o que ela não podia. Desejou a sabedoria que ele lhe daria, assim tomou o fruto e comeu, depois deu ao seu marido que estava com ela e também comeu. Presta atenção, na hora que eles comeram, o que aconteceu? O que está escrito aí, gente? Seus olhos se abriram. Foi a mente deles que abriu? Veio uma voz e falou, ahá! Não. O que aconteceu foram os seus olhos se abriram. E eles perceberam que estavam nus. Olha que interessante. A primeira coisa que eles percebem de toda a maravilha do jardim do Éden é que eles estavam nus. Percebe que a primeira investida do diabo, quando eles tomam esse conhecimento, é atacar a sexualidade? Deus criou o sexo para o casamento, ponto final. Deus criou o sexo para o casamento, não é algo ruim, é algo bom feito no casamento. Então é isso que nós cremos, é isso que a Bíblia diz. Beleza? Diferente disso, me prove pela Bíblia. Você tem quanto tempo você quiser. A primeira coisa é isso. Por isso construíram folhas de figueira, umas às outras, para se cobrirem. A consequência direta do pecado de Adão e Eva, que foi o pecado da cobiça, eles desejaram algo que não deveriam ter, fez com que os seus olhos fossem abertos, e a primeira realidade vergonhosa foi a sua sexualidade, eles estavam nus.
Isso fez com que eles se afastassem um do outro. Antes eles andavam peladão sem nenhum problema. É muito engraçado ver a cara de vocês quando eu uso essas palavras, é muito legal. Se estiver desconfortável, fica tranquilo, tem um propósito. Tem um propósito. Eles não tinham problema, eles não tinham vergonha. Porque aquilo era natural, não tinha sacanagem nos olhos deles. Eles não cobiçavam com um desejo ardente. Para eles era algo normal. E hoje para a gente é difícil. Um homem ser amigo de uma mulher, se eles conversam, com certeza tem alguma coisa. Tem nada, eles podem ser só amigo. Você pode namorar sem precisar transar. Amém! Você pode ser amigo se você é menina, pode ser amigo de vários caras ao mesmo tempo e não precisar pegar nenhum. Cara, você pode ser amigo das meninas e não ficar chavecando elas, só ser amigo. Yes! Aí não tem amém. Deus vai dar dinheiro, amém. Quando fala dessas paradas a gente fica assim, porque o diabo conseguiu colocar na minha e na sua mente que tudo é errado, tudo é pecado, amizade é pecado, tudo é pecado. Não é pecado. E nós vamos descobrir hoje porque que nem tudo é pecado, que dá para ter amizade sadia, dá para ter um casamento sadio, dá para ter um namoro santo. Yes! Estou empolgado, vocês perceberam, né? Dá para ter. Mas eu estou dizendo, hoje não é um dia para você se sentir condenado. Não é um dia para você olhar e falar, o meu não foi assim, se o seu não foi assim, dê graças a Deus que hoje você está aqui, e você pode começar uma nova história, amém? Não importa o momento da sua vida, solteiro, noivo, namorado, casado. Não importa. Percebe que isso fez com que eles se afastassem um do outro. Presta atenção nisso aqui, toda vez que a gente cobiça, eu vou usar muito essa palavra hoje, cobiça. Quando eu falar cobiça, eu estou falando de desejo desenfreado, beleza? Aquele desejo incontrolável. Não é aquela vontade que você tem de comer um McDonald's, aí você come e passa, não é isso. Estou falando de um desejo. Desejo, Coca-Cola, sabe aquelas coisas assim? Desejo de viciado. Toda vez que eu e você cobiçamos algo que nós não devemos ter, os nossos relacionamentos são afetados. Toda vez que eu e você desejamos algo que Deus não tem para nós, a primeira coisa que a gente se afasta são dos nossos relacionamentos. Primeiro com Deus e uns com os outros. E presta atenção, isso eu estou falando para solteiro, para namorado, para noivo ou para casado. O que eu vou falar hoje é para todos os momentos da vida. Então você fica ligado. Desde que então o diabo ele tem usado, como eu escrevi aí no slide, a sexualidade para criar vergonha, confusão, medo, ansiedade, curiosidade. A gente acha que a gente tem que ser curioso com essas coisas. Não tem que ser nada. Não tem que ser nada. Há tempo para todas as coisas, diz a palavra. Então tem duas palavras que nós vamos falar bastante hoje. A primeira é cobiça, que é desejar algo que eu não posso e não devo ter. Gustavo, mas quem disse que eu não posso e não devo ter? Deus. Se você ama a Deus, a Bíblia diz que aquele que ama a Deus obedece os seus mandamentos. Gustavo, eu amo a Deus, mas não quero obedecer, então não ama a Deus. Matemática simples. E eu vou ser muito enfático hoje. Porque, gente, viver uma vida cristã assim, é uma droga. Estou errado? Mano, é a pior coisa que existe. Porque você vem para a igreja, no lugar de você sair bem, você sai pior. Aí você está no mundo, aí você olha e fala, mas eu devia estar na igreja. E aí você vive numa espiral da morte e da frustração. Ou seja frio ou seja quente, escolhe um e vai em paz. Mas se eu amo a Deus, eu devo escolher obedecê-lo. Então, quem decide o que eu devo ou não ter para o momento da minha vida é Deus. Porque Deus tem o melhor para nós, amém? Você crê nisso? Deus tem o melhor. Se você crê que Deus tem o melhor, você vai falar, eu abro mão facilmente desse desejo porque Deus me ama. Sabe, mas não é tão simples assim.
A gente é que cria Fantástico Mundo de Bob. Cobiça é desejo imoderado de bens, riquezas ou honras, ambição, avidez, concupiscência. E o que é curiosidade? Curiosidade é o desejo intenso de ver, ouvir, conhecer, experimentar algo novo. É algo original, algo desconhecido. E a nossa geração tem essa tara pela curiosidade, né? A gente quer, nossa, é novo. Nossa, é um aplicativo novo. Nossa, é um negócio novo. Nem tudo que é novo é bom. Nem tudo que é novo é bom. O que é bom? A vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável. Isso é bom. O que foge disso é uma área meio nebulosa. Não dá para a gente ter certeza do que vai acontecer. Você percebe que tanto a definição de cobiça, quanto a definição de curiosidade, ambas têm algo muito interessante. Eles falam de algo intenso e imoderado. Só que tudo que vem sem controle acaba destruindo a gente. Uma paixão desenfreada. Sabe aquela paixão que a pessoa passa e faz... Aí quando acaba, destrói, não destrói? Destrói. Tudo que é desenfreado e sem controle na nossa vida nos destrói. Você não precisa nem ser crente para descobrir isso. Mas a palavra diz, 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder e de amor e de equilíbrio. Repete essa palavra comigo, equilíbrio. Deus fala para a pessoa do seu lado, Deus quer que você seja equilibrado. Fala de verdade aí. Equilibrado. O equilíbrio é algo bom. O equilíbrio faz com que a gente tenha discernimento. O equilíbrio faz com que a gente perceba as coisas da maneira correta. O equilíbrio não faz a gente ser escravo dos nossos desejos. O equilíbrio não deixa a gente ser enganado por qualquer coisa. Amém, gente? O equilíbrio é bom pra caramba. Só que eu e você, como a gente falou no começo, quando eu fiz a pesquisa aqui, todos nós temos momentos de vulnerabilidade. Aqui. Todos nós, a gente tem momentos de vulnerabilidade, gente. Você tem um momento que quando a tentação bate, parece que você está desarmado. Já aconteceu isso com você? Bateu tão forte um desejo, que você falou, mano, eu vou me entregar. Já que foi o pé, vai a perna. Já foi? Já foi o punho, vai o braço. Já estou ferrado. Então eu vou mesmo. Isso é uma outra mentira. Porque um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Você pode até começar errado, mas você pode falar, opa! Parou Jesus. Pode ou não pode? Pode. É fácil? Só para quem é cheio do Espírito. Para quem não é, luta. E é uma coisa interessante, porque às vezes a gente pensa que é só o meio externo que nos afeta, mas Jesus disse algo interessante. Jesus disse, volta por favor, texto de Mateus. Olha o que diz o texto de Mateus 15, 17 a 19. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Jesus explicando a parábola para a situação de lavar as mãos para os discípulos. Mas as coisas que saem da boca, aquilo que nós fazemos, as nossas atitudes, elas vêm da onde, gente? Coração. E são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias, vulgo fofoca. Jesus está falando, não é só o seu ambiente que te pressiona, mas se dentro do seu coração as coisas não estão resolvidas, o ambiente só aperta você para sair o que já tem.
Espinha sendo espremida. Ela está lá. E foi o ambiente. Tem essa do ambiente. O ambiente afeta eu e você, gente? Sim ou não? Sim, afeta. Mas para aqueles que têm Jesus Cristo como Senhor da sua vida, o ambiente sempre vai ser o caos. Porque nós não pertencemos a este mundo, nós pertencemos ao céu. E um dia nós vamos voltar para lá para morar eternamente com Jesus. Até esse dia chegar, nós vivemos como peregrinos neste mundo. O que é peregrino? É alguém que não pertence a este lugar. Então é normal ter pressão. O normal não é ceder à pressão. Se a gente cede à pressão, está faltando o Espírito Santo. Gente, é simples assim. Não vou enrolar. Jesus está dizendo isso. Ele está falando, sozinho de dentro as coisas surgem. As coisas estão no coração. Separa alguns momentos da vida para olhar e falar, por que eu estou com esse desejo? Já parou para dar essa reflexão? Por que eu estou com esse desejo? Por que eu estou com vontade de assistir esse site pornográfico? Por que eu estou com vontade de mandar mensagem para essa menina, para esse cara? Por que eu estou com vontade de olhar o que aquela pessoa está postando? Por que eu estou com vontade de ser um stalker na vida daquela pessoa? Por que eu estou... Você já se perguntou para você, ou você só vai lá e faz? Se você só vai lá e faz, quer dizer que você é escravo do seu desejo. Você não é uma pessoa livre. O maior ato de liberdade é dizer não. Para qualquer coisa. Agora, quando a gente é muito impulsivo com os nossos desejos, tem algo errado dentro da gente. Tiago também diz isso. A tentação vem dos nossos próprios desejos que nos seduzem. A sedução começa onde? Aqui, no pensamento, certo? Gente, eu estou falando alguma coisa que não acontece com você por algum motivo? Acontece com alguém além de mim? Eu sou casado e eu sou tentado sexualmente. Minha esposa está me ouvindo e ela sabe. Gustavo, pensei que você era a quarta pessoa da Trindade. Se ferrou, não sou. Sou um ser humano. Mas isso não quer dizer que eu vou abaixar o padrão, porque o padrão é Cristo. É para Ele que eu olho. Se Jesus falou que olhar para uma mulher com cobiça é pecado, é pior que adultério ou igual a adultério, eu vou me tomar cuidado para não fazer isso nunca. Porque esse é o padrão de Jesus. Mas é difícil, vou ser cheio do Espírito Santo. Estou adiantando o que eu vou falar depois. A tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem. A sedução acontece no pensamento, e depois nos arrastam. Você já foi arrastado por alguém? Eu queria arrastar alguém aqui, mas acho que não vai ser legal, mas... Você já foi arrastado por alguém? É uma sensação horrível. Agora imagina um pensamento seu te arrastar para uma coisa que você não quer fazer. Alguém já fez isso também, além de mim? Você pensa tanto naquilo, você está tão seduzido por aquela ideia, você está tão convencido que nada vai dar de errado, ou que ninguém vai te pegar, que você é arrastado para aquela situação. Esses desejos dão o que, gente? Dão à luz o pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. É difícil de entender esse texto? Não. Presta atenção, o maior interesse do diabo é que você seja morto espiritualmente. O que é ser morto espiritualmente? Você anda, mas a sua alma, suas emoções, os seus sonhos, os seus desejos, a sua esperança da vida está enterrada. Isso não vai acontecer comigo. Gente, deixa eu fazer uma pergunta. Quantos são casados aqui? Levanta a mão. Só fica com a mão levantada quem pensou em algum momento da vida que não ia casar. Tá. E hoje então? Casado. Olha, gente, Jesus existe mesmo, né? Que bênção. Às vezes a gente encara pensamentos do tipo, por que eu estou falando de casamento? Porque o sexo é para o casamento, nós estamos falando de sexualidade. Ok? Então a meta tem que ser o casamento. Gustavo, eu não quero me casar. Se Deus falou isso com você, eu respeito.
te abençoo, que você seja muito guardado e cuidado pelo Senhor. Mas se você teve muitas frustrações ou marcas sexuais, de rejeição, que você pensa, não, esse negócio de casar não é para mim, presta atenção, fecha essa boca. Se arrepende, trata o que precisa ser tratado e continua a viver a sua vida para a glória de Deus. Amém, gente? Dá para fazer. Ninguém aqui é perfeito. Conheço a história de muitos de nós aqui, inclusive a minha própria. Mas um erro não determina quem nós somos, amém? Não determina. Mas não é por causa disso que eu vou sambar na cara do erro também. Que eu vou deitar e nadar de crawl no pecado. Não. Jesus ele ensinou para a gente sobre tentação. Jesus mesmo foi tentado lá em Lucas 4. Mas Jesus não deixou o seu desejo tomar conta da sua decisão. Repete isso comigo. Jesus não deixou o seu desejo tomar conta das suas reações. O diabo chega para Jesus e fala, você está com fome, né? 40 dias, transforma essa pedrinha aqui em pão. Aí o que Jesus fala para ele, vocês lembram? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Ele está falando, eu me alimento de uma parada que você não conhece, rapaz. Os meus desejos são alimentados pela palavra de Deus, e não pelos meus desejos carnais. Jesus é o cara, hein, gente? É isso que me apaixona em Jesus. Ele é o nosso padrão, amém, gente? Ele é o nosso padrão. Continuando aqui. Quais são os momentos de vulnerabilidade que fazem com que a gente caia? Quando a gente está feliz ou quando a gente está triste? Tem gente que quando fica feliz parece um bobo, que não vê as investidas de Satanás. E tem gente que quando está triste, usa o pecado para escapar. Tem pessoa que quando está muito relaxada, é tentado. Tem gente que quando está muito tenso, o pecado é o escape, é a panela de pressão, é o tss da panela de pressão. Quando você está sozinho com mente vazia, começa a bombar de pensamento. É verdade isso aí ou não? Acontece. Gustavo, mas até quando eu estou feliz, opa! Toda vez que você abaixa a sua guarda, que você deixa da palavra de Deus, o escudo da fé ser aquilo que te protege do seu coração, eu e você ficamos vulneráveis. Para cada pessoa pode ser um momento diferente. Talvez para você é um, é outro, talvez para você seja todos. Para mim é algum desses. Quando eu fico triste, tenso e sozinho, mano, eu sou o mais negativo, entendeu? Quando a minha vida está muito na bad, as situações assim, eu sou tentado. Muito tentado. Eu conheço caras que quando estão na crista da onda, lá em cima, tudo dando certo, é aí que brilha o olho. Então não dá para saber, mas uma coisa é certa, gente. A porta para a cobiça são os olhos. Você só vai sentir no seu coração o que você deixar entrar pelo seu olho. E aqui entra uma parada muito importante eu acho que é a moeda mais cara que existe hoje, até mais cara que o Bitcoin. Sabe o que é? A sua atenção. Os seus olhos valem mais que qualquer moeda, criptomoeda. A sua atenção, o seu clique, aquilo que você passa vendo, vale muito mais do que qualquer dinheiro do mundo. E existem empresas que existem para fazer você, para prender a sua atenção, nesta birosca aqui. Gustavo, como é que eu digo isso? Como é que eu sei isso? Gênesis 39, versículos 6 e 7. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência, e logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo, e falou, vem e deite-se comigo. Ela olhou com desejo. Percebe que não é só olhar, ela olhou e falou, a mente já estava dentro dela.
Provérbios 6, 25. Não os conselhos para a mulher e para o jovem, né? Salomão escrevendo contra a mulher impura, a mulher da vida. Não cobice a sua beleza. Não deixe que os seus olhares o seduzam. O que seduz? Piscadinha. Ou na nossa geração, Reels, TikTok. Qualquer uma dessas porcarias aí. Mateus 5, 28, Jesus falando: eu porém lhes digo, que quem olhar para uma mulher com cobiça, já cometeu adultério com ela em seu coração. Pô, Jesus, você não estava vivendo em 2021. Isso vale para homem também, entendeu? Tá? Que não é só homem que comete pecado sexual de cobiça, tá? Mulher também. E aí Jesus continua: se o seu olho direito o leva a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Por quê? Porque os olhos são coisas muito sérias. Uma vez que você olhou, pum, imprimiu na sua cabeça. Tem uma parada na neurociência que é animal, que chama o poder das primeiras experiências. E a galera mais jovem aí, de idade mais baixa, presta atenção. A primeira experiência que você tiver nas coisas vão marcar eternamente você. Tenha experiências boas. No tempo certo, no que pertence ao seu momento de vida. Infelizmente, eu ouso dizer para vocês, eu lembro até hoje das minhas primeiras experiências negativas. Está impresso aqui em mim. E eu creio que Deus não vai tirar. Por que, Gustavo, que Deus não vai tirar? Porque Ele já me libertou. Eu não preciso ficar mais visitando essas experiências. Mas as primeiras experiências que nós temos marcam demais a nossa vida. Estou errado, gente? Quantos têm marcas de relacionamento? Você tem marca? Estou falando de relacionamento sexual, estou falando de marcas de relacionamento. Marca de relacionamento. Você tem marca de relacionamento? Um amigo que te traiu, uma amizade que você falou e você foi traído, uma pessoa que você foi, investiu a sua vida em alguma coisa. Tem marca? Você esquece? Não. Mas você tem marca boa? Quantos tem marcas boas que você consegue lembrar? Mas se a primeira é negativa, o que acontece? Você tem medo de se relacionar com outras pessoas, não tem? Fala, não. Sabe o que isso tem a ver com a sexualidade? Tem tudo a ver. Olha 2 Pedro 2,14. Eles cometem adultério com os olhos e abrigam um desejo insaciável de pecar. Seduzem os estáveis e são bem treinados na ganância. A Bíblia fala sobre essa questão sexual muito mais do que a gente imagina. Porque isso destrói os nossos relacionamentos. Eu já aconselhei vários caras que chamam para mim: Gustavo, eu não consigo conversar com outras meninas, mano. Aí eu falo: mano, você tem alguma marca do seu passado, alguma coisa? E normalmente eles têm. Eles falam: não, mano, eu tive um relacionamento que não deu certo, eu tive um negócio que foi rejeitado e tudo mais. Eu falo: mano, você precisa encerrar esse capítulo da tua vida, velho. Você precisa liberar perdão, enterrar essa história e saber que você não é agora, você não pode ficar lambendo as feridas, pensando que toda menina agora vai ser assim. Porque não é toda menina que vai ser assim. Isso vale para vocês também, meninas, beleza? Nem todo cara é um babaca. Mas se a gente consegue se relacionar sem ter o desejo, a cobiça, a gente se relaciona num nível mais simples, você entende? Gente, está fazendo sentido ou não? Eu já perdi vocês ou ainda não? Vocês estão comigo aqui? Você pode ser amigo do sexo oposto sem ter desejos eróticos. Você pode ter amizades com o sexo oposto sem querer dar uns pega. Você pode ser amigo. Gente, acho que eu estou falando algo muito novo, não é possível. Mas a nossa sociedade é sensualizada, não é, gente? Tudo é biquíni na cara.
Tudo nossa, que eu fiquei mais escandalizado foi essa, um japonês no TikTok. Está sentado tipo um casal de namorado aqui assim, né, a menina e o cara, aí tem uma mesa aqui na frente, aí tem um cara ali, aí o cara pega na mão da mina aqui por baixo, e o namorado não está vendo que a mina está pegando. Aí vem uma pessoa do nada cruzando, joga um negócio, aí o namorado levanta e vê que a namorada está segurando a mão do outro, eles ficam brigados e saem. Para que gravar um vídeo disso? É para estimular, dá uma pegadinha na mão da namorada. Para quê? Não precisa, isso é estimular adultério. E com o momento que a gente acha isso normal, nós estamos ferrados. No momento que a gente acha essas coisas normais, estamos ferrados. Falei do TikTok aqui, mas não tem problema com o TikTok. Pode ser no YouTube, na Globo, no SBT, na Bandeirantes, na esquina de casa, tanto faz. A gente não pode aceitar essas coisas como normais. O que nós permitimos ou proibimos que passe pela porta dos olhos, determina as condições sobre as quais lutamos pela nossa consagração sexual. O que eu e você permitimos que entre no nosso olho, vai determinar se nós vamos ter namoros saudáveis, se a gente vai conseguir conversar com o sexo oposto, se a gente vai conseguir ter um namoro saudável, se a gente vai conseguir se manter casado sem desejo de adultério. Mas é tudo que entra pelo olho, e você, ó abençoado, abençoada, você tem o controle. Não tem ninguém te pressionando. Está no grupo de WhatsApp do trabalho que só vem sacanagem, isso acontece com muito cara. Sai do grupo, manda uma figurinha do Deus abençoe e sai do grupo. Você escolhe. Essa é a liberdade que Cristo nos deu na cruz. Sai. Isso não é para mim. Como eu falei na primeira mensagem dessa série, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Não vou me deixar ser enganado por toda e qualquer coisa. Jesus falando, seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o seu corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão? Jesus está dizendo, olha, Deus, o Pai, criou os seus olhos para serem um lugar de luz. Mas se eles por acaso se tornarem trevas, vão ser trevas muito grandes. Ó, presta atenção, depois que entrou pelos olhos, a gente não controla o que acontece dentro da gente. Está ouvindo? Ó, ei. Depois que entrou pelos olhos, você não consegue controlar o que isso vai reverberar dentro de mim e de você. Não consegue controlar. Por isso, escolha se encher de luz. Escolha se encher de luz. Jesus está falando, gente, vocês estão lendo a mesma Bíblia que eu? Ó, se a luz que há em vocês é escuridão, como é profunda. Eu fui perguntar, fui ler, mano, por que Jesus fala profunda? Porque ele está falando, é uma parada que você não vê controle mais. Mas se você andar na luz, você não precisa se preocupar em perder o controle, porque você está sendo alimentado por coisas de Deus. Por isso que se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Mas se forem trevas, é um bagulho que perde o controle. Gálatas 5, 16, 17. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. A gente escolhe o que nós consumimos. E aqui vale uma coisa importante, ó. Você já é crente, você é um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo, você se batizou, cara, nossa, fogo do céu na sua vida. Você não está imune ao desejo do pecado. A única maneira de nós não desejarmos o pecado é blindar os nossos olhos. Pergunte para qualquer pastor mais velho,
qualquer líder mais velho, se eles não sofrem as coisas que eu e você sofremos. Todos eles sofrem. Se falam que não sofrem, são mentirosos. Sofrem. Sofrem. Mas a única maneira da gente viver é ser cheio do Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, vocês precisam viver pelo Espírito, não só vir numa reunião onde tem a presença do Espírito, vocês precisam ver diariamente no Espírito. Aconselhando um outro jovem um dia, ele falou, mano, eu não consigo controlar meus desejos, eu não consigo controlar meus desejos. Eu falei, é mesmo, bicho? Você tem um chip em você? Você tem alguma coisa que fala, vai, peca. Não, eu só sinto um desejo. Então vai te catar. Você não consegue controlar. Pô, Gustavo, mas você está falando que você consegue? Eu falo aqui diante de vocês, eu não consigo controlar todos os meus desejos. Só que eu tenho um negócio dentro de mim chamado Espírito Santo, que quando eu sei que eu estou desejando errado, vem um... Está desejando errado. Isso não é para você. Alguém tem mais essa sirene dentro? Pô, a gente sabe. Mas aí quem escolhe ouvir a sirene ou não? Joe. Você. Eu, Gustavo, acredito que a santificação é um processo que nós fazemos junto com Deus. Essa comunidade crê nisso. Não é Jesus morreu na cruz, você virou um santo, só está esperando morrer para ser arrebatado, ou alguma coisa do tipo. Não. Enquanto vivemos nessa terra, nós escolhemos ser santos como o Senhor é santo. Então, repete isso comigo. Eu posso escolher ser santo. Diz para o pessoal do seu lado, você pode escolher ser santo. E aqui eu vou entrar em alguns pontos importantes, que se você tiver dúvida você pode perguntar. E hoje vai ser um mag mais grande mesmo, eu não estou preocupado pela primeira vez na vida. Mas eu não vou demorar 50 horas não, fica tranquilo, eu tenho um limite aqui, o Azevedo já me mostrou já aqui. Mas eu tenho recebido muitas coisas. E percebido quanto nós, a nossa geração, tem sido bombardeada com mentiras. Que tem colocado medo na questão não só da sexualidade, mas também muita confusão. Confusão sobre o que a Bíblia diz sobre homossexualismo, sobre o que a Bíblia diz sobre bissexualidade, sobre o que a Bíblia diz sobre adultério, sobre o que a Bíblia diz sobre sexo antes do casamento. Então hoje eu vou deixar muito claro o que nós cremos e o que a Bíblia diz. Se você não concordar, você tem total liberdade de falar comigo, e eu vou te mostrar pela Bíblia o que é e o que não é. Mas eu volto a dizer, se você ama a Deus, você está aqui, você está dizendo, eu amo a Deus, você está dizendo, eu escolho obedecer a Deus. Então não é minha palavra, não é a opinião do Gustavo, tanto que você vai tomar uma enxurrada de versículo agora, para você saber que não é opinião, é Bíblia. E se eu não concordo com a Bíblia, tem algo no meu coração. Então o primeiro ponto é, o seu desejo, a cobiça, o seu sentimento não é a sua identidade. Porque nós podemos desejar coisas ruins, destrutivas, que vão contra a palavra de Deus. O problema da nossa geração é que nós estamos sendo expostos e não estamos protegendo os nossos olhos das coisas que temos ao nosso redor. A gente acha normal homem com homem, mulher com mulher. Não é normal. Deus criou homem e mulher, ponto. Não tem papo, não tem teologia pró-gay, não existe teologia pró-gay. É deturpação da Bíblia. Gustavo, então quer dizer que as pessoas que são homossexuais não são amadas por Deus? Todos são amados por Deus. Deus não vê a diferença de uma pessoa que é homossexual e eu, adolescente viciado em pornografia. Para Deus é tudo filho e filha, Ele ama igual. Mas Ele não quer deixar a gente na condição que a gente está, porque Ele tem um plano melhor. Pô, mas eu pensei que essa igreja era uma igreja inclusiva. Nós somos uma igreja bíblica. E o que a Bíblia diz, nós cremos. Amém? Para Deus não há diferença entre assistir uma pornografia heterossexual ou ter uma prática homossexual. Ambos são pecados da cobiça.
onde a pessoa não consegue dizer não por amar e desejar mais a pureza que mantém o nosso relacionamento com Deus e uns com os outros. Meu desejo é tão grande, não importa o que seja, que eu não consigo dizer não. Você entende que esse é o pecado, gente? O pecado é o que, gente? Cobiça, o desejo desenfreado por algo que Deus não criou. Esse é o grande cerne. E aí ficam uns deputados de ridículo aí, fazendo campanha, kit anti não sei o quê, e eles não cuidam das pessoas. Não cuida das pessoas. Não cuida dos sentimentos das pessoas. Eu já aconselhei não um, mas vários jovens, dizendo que tinham sentimentos homoafetivos, que tinham sentimentos bissexuais, que não tinham convicção sobre os seus sentimentos, sobre o que eles sentiam sobre o sexo oposto. E eu falo, ok, só que você sabe que essa sua confusão e o seu sentimento não é a sua identidade? Porque na escola, o que vão falar para você? O que vão falar para você? Que um menino, na minha época era, se eu usasse uma camisa rosa, me chamavam de gay. Se uma menina gostasse de futebol, chamavam ela de sapatão. Essa era na minha época. Tenho 31 anos, não sei como é hoje na escola. Jesus amado. Então, o pessoal aqui mais novo riu, né? Deve ser uma luta para vocês. Deus tenha misericórdia de vocês. O mundo é feito para criar rótulos fáceis e rápidos. Ninguém quer conhecer a gente. Por isso que a sua identidade, meu amigo e minha amiga, tem que estar firmada em Cristo, amém? A identidade tem que estar firmada em Cristo. É Deus que diz quem você é. Você é filho e filha amada. Mas os meus sentimentos? Os sentimentos mudam. Os sentimentos mudam. Você já ficou com o mesmo sentimento toda a sua vida? Os sentimentos mudam. Então, vamos desmistificar uma coisa. Para Deus não existe diferença de pecado. Pecado é pecado. Se está fora do projeto e do plano que Ele tem para a gente, é pecado. Então, como é que eu sei qual que é o projeto e plano de Deus? Leia a Bíblia e faça a oração. Só, mas eu tenho preguiça de ler a Bíblia, então você não ama a Deus. Putz grila, o ciclo fecha quando você lê a Bíblia. Se eu amo a Deus, eu amo os teus mandamentos, neles eu medito de dia e de noite. Primeiro João 5 diz, essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Acho que eu pulei um slide aí, mano. Ah, tá, aqui. Isso vale para sentimentos bissexuais, homossexuais, adúlteros, pornográficos, heterossexuais. Todos eles são, no seu íntimo, na sua simplicidade, desejos. Se nós damos vazão a esses desejos, eles começam então a definir o que nós nos moldamos. Faz sentido isso ou não, gente? Mas se você permite entrar nos seus olhos, você não pode reclamar. Os olhos são a janela da alma, literalmente. Se nós entendemos que o nosso desejo define quem nós somos, nós ainda não tivemos um encontro genuíno com Jesus. Você, presta atenção nisso, você não é o que você deseja. Só que aquilo que você deseja muito pode mostrar um ídolo que tem no coração. Idolatria é pecado. Deus quer te livrar disso, assim como Ele me livrou. Eu tô aqui sentado mostrando para vocês, gente, dá para ficar livre. Amém? Dá para ficar livre. Mas eu fui uma jornada de chorar, de confessar, de negar os meus desejos, dizer não vou alimentar esse pensamento. Começa um pensamentinho, assiste uma série, tem uma imagenzinha, começa um pensamentinho, e eu tenho o poder de dizer não. Mas longe de Deus, parece que a gente não tem força. A única coisa imutável é Deus. Todas as outras coisas mudam. A única coisa imutável é Deus. Todas as outras coisas mudam.
Então, se você se sente confuso neste momento da vida, deixa eu te dizer, você é bem-vindo nessa igreja. Você é bem-vindo para conversar, você é bem-vindo para expor suas dúvidas, você é bem-vindo para expor suas marcas, se você se sentir confortável. Aqui nós temos sigilo, aqui nós temos amizade verdadeira, aqui nós temos compromisso com a palavra de Deus. Mas saiba que o nosso interesse sempre vai ser mostrar a palavra. E mostrando a palavra, te convidar ao plano que Deus tem para a sua vida. Não é o plano que o Gustavo tem para a sua vida, não é o plano que a Maíra tem para a sua vida, é o plano que Deus tem para a sua vida. Amém, gente? Ficou claro isso? Não tem problema ter dúvida. Eu não demonizo e não culpo dúvida. O ruim é a gente enfrentar isso sozinho. O ruim é a gente pensar que aquilo que a gente sente é quem nós somos. Não é isso. Aquilo que nós sentimos não é o que nós somos. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. 1 João 1, 5 a 10. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Deus, certo? Se afirmamos que temos comunhão, que amamos a Deus, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Esse texto diz muito claro, não tem como você dizer amar a Deus e praticar uma vida que não está de acordo com a palavra de Deus. Estou sendo muito claro. Não é um evangelho meia boca, é o evangelho completo que restaura e nos traz esperança para uma nova vida. Jesus não quer adaptar a nossa vida aqui para ela ser mais gostosa, Ele quer nos dar uma nova vida. Se porém andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Continuação do texto. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Não tem pessoa sem pecado. Não sou tentado, mentira. Não tem pensamento, mentira. O errado da nossa geração é que a gente enfrenta isso sozinho. Quantos de vocês já tiveram, novamente, não é uma pergunta sobre a área sexual, mas quantos de vocês já tiveram dúvidas na vida e vocês enfrentaram por muito tempo sozinhos essas dúvidas? Sozinhos. Você queria perguntar, mas você não conseguia. Levanta a mão aí. Olha aí para o lado, gente. Olha para trás aí. Todos nós. Porque a gente foi criado lá, não lembra o texto que eu li de Gênesis? Ficou com vergonha? Foge. Não. Está com dúvida? Fale. Converse. É assim que a gente cresce. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Esse é o primeiro ponto. Se você tiver pergunta sobre essa questão e aqui eu não vou entrar mais detalhes dessas coisas, porque não temos tempo. Se o Rick e o Caio estão aí, você escreve a pergunta, finge que você vai beber água, você quer dar um Pelé, entendeu? Deixa lá o negócio que as pessoas não querem se expor, né, Rick? Deixa um potinho de papel ali, entendeu? Assim. Ou manda um WhatsApp, isso. Meu celular, vocês têm no grupo aí. Certo? Certo. Segundo ponto. Sim, as suas amizades são afetadas pelo que você autoriza entrar pelos seus olhos e ouvidos. Quantos solteiros nós temos aqui? Amém, aleluia, Jesus te ama, não desista da sua vida. Presta atenção. É só uma piadinha. A sua vida não começa quando você casa, a sua vida começa quando você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Não espera casar para começar a vida. Por favor. Começa a tua vida solteiro, amando a Deus, tendo relacionamento com outras pessoas, mas toma cuidado com o que você deixa entrar dentro da sua cabeça. O que você deixar entrar na sua cabeça vai determinar os seus relacionamentos. Essa parte eu não ouvi amém. Solteiro, levanta a mão de novo aí. Olha aí, gente. Olha aí, olha para trás ali. Olha aí quanta gente legal. Eu não sou santo casamenteiro aqui. E eu nem vou fazer sorteio, e nem quero que vocês casem uns com os outros. Deus tem um propósito para a vida de vocês, e o que eu puder, eu vou fazer de tudo para que vocês conheçam, tenham amizades e façam casamentos bons, santos, maravilhosos. Mas isso não acontece você sentado no sofá.
Isso acontece com você sendo santo, puro, tomando cuidado com o que você ouve, tomando cuidado com seus olhos e correndo o risco de ser amigo de outras pessoas. Mas hoje não é reunião de solteiro, um dia vai ter e vai ser legal. Se você tem um consumo de pornografia, homossexualidade ou qualquer outra coisa que aceita e normalize essas práticas, os seus relacionamentos vão ser afetados. Ah, mas é só uma série. Será? Não é brincadeira. Gustavo, mas aí você está pedindo para eu não assistir mais o Round 6. Eu nem assisti essa série aí, nem sei o que fala. Não assista. Mas Gustavo, todo mundo assistiu lá. Eu não vou falar o nome da série, porque senão vocês vão atrás. Todo mundo assiste a série lá do suicídio. Não assista. Não assisti e estou bem. Mas vai ter o filme do terror, é o único no Cine Atibaia. Não vai. Compra o Rei Leão em VHS, assiste na sua casa. Timão e Pumba, melhor coisa. Eu e a Maíra somos fãs. Durante muita parte do nosso namoro a gente ia no cinema assistir desenho. Rachava o bico. Saía dando risada. Por quê? Porque tem tempo certo para todas as coisas. Aí tem casal de namorado que vai assistir 50 tons de sei lá o quê. Ah, vai te catar. Mas é o único que tem. Não é o único que tem. Você pode ficar na sua casa. Protegido e santo. Você entende que está no poder da nossa escolha, gente? Minha mãe me criou assim. Eu nunca assisti filme de terror. Sou feliz da vida. Feliz. Na minha época era Bruxa de Blair. Vocês nem sabem o que é isso. Não assisti, acredita? E estou feliz, gente, bem arrumado da vida. Tenho uns problemas, uns parafusos soltos, mas estou feliz. Você não precisa assistir porque todo mundo assiste. Você precisa fazer porque todo mundo faz. Está uma onda nas escolas aí de menina beijar menina, vá te catar. Não é normal, não aceite como normal. Mas são minhas amigas. É mesmo? Não tem outra pessoa? Ora para Deus te mandar outra amiga. Outro amigo? Aí Gustavo, mas é difícil. É difícil porque você quer aceitação? Ou é difícil porque você vai contra a palavra? Porque, ó, gente, se vai contra a palavra, pode, aqui, ó, boto minha mão no fogo. Se você se proteger disso, Deus vai te dar amizades muito melhores. Eu andei por 3 anos da faculdade sendo chamado de viado, porque eu não quis pegar uma menina. 3 anos. Eu era o loirinho gay, porque eu não queria pegar uma menina. Me formei, estou feliz, tive amigo na faculdade, estou casado. Deixa que falem. Deixa que falem. Só, mas você tem preconceito, Gustavo? Você fala de uma maneira que parece que é desrespeitosa. Não, eu não tenho preconceito. Só que eles tentavam me atacar com isso, você entende? Estavam o tempo inteiro tentando colar uma identidade em mim. Eu não sou, cara, eu sei quem eu sou. Você pode pensar o que você quiser. Galera aí que... Gente, não deixa um rótulo pegar em você. Não aceite, não normalize situações que a Bíblia não normaliza. Aí Gustavo, mas é século 21, podia ser o século 62. O que é a Bíblia? É a Bíblia. E aqui toda a Bíblia é inspirada para o ensino. Toda a Bíblia vai te levar para um caminho de paz. Se você ama a Deus. Terceiro, e só tem 4 pontos. Deus não aprova todos os nossos desejos e atitudes, porque Ele é amor. Nossa, o que eu já vi disso. Ama a Deus que obedece aos seus mandamentos, e Ele então faz morada em nós, e Jesus se revela a nós. Isso é o que diz João 14. Gustavo, mas Deus é amor, Ele deveria aceitar a todos. Não está escrito na Bíblia. Ainda que eu cantasse a língua dos homens, 1 Coríntios 13, é o amor, é o caráter de Deus. Mas isso não quer dizer que Ele aceita pecado, que Ele vai contra aquilo que Ele mesmo já disse. E aqui é a enxurrada de Bíblia que você vai tomar agora, em nome de Jesus, amém. Quais os mandamentos de Deus na área sexual? Gênesis 1:27, criou Deus o homem à sua imagem e semelhança,
A sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, sexos definidos e claros. A Bíblia fala de homem e fala de mulher, não tem outra coisa. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá com sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Isso é casamento. Se tornar uma só carne é casamento. Isso é relação sexual. Quando você se une, se torna uma só carne. Por isso que você não faz sexo com quem não é o seu marido e a sua esposa, porque você está deixando uma parte do seu coração que você nunca mais vai recuperar. Não recupera. E aí chega a gente casado, destruído. Deus restaura no casamento. Eu creio que Ele restaura. Eu creio. Eu já vi. Mas se nós jovens solteiros temos a possibilidade de dizer, eu vou me proteger, eu não vou entregar meu coração para qualquer trouxa da rua, melhor para você. Você vai chegar íntegro no seu casamento. Você vai chegar inteiro. Não tem amém também? Por quê? Porque fala dos nossos desejos. Porque talvez você pode pensar, Gustavo, mas eu já tive marca, eu já caí, eu já fiz sexo. Deixa eu dizer, Deus pode restaurar você. Deus pode te restaurar. Mas você tem que passar pelo caminho do arrependimento, de cuidar dos seus olhos, de ser cheio do Espírito Santo e viver a vida maravilhosa que Deus tem para você. Mas se não passa pelo arrependimento, se não fecha esse capítulo da vida, você vai ficar com medo. Você vai ficar inseguro. Deus não tem essa insegurança para você. Levíticos 18, 22. Não se deite com um homem com quem se deita com uma mulher. É repugnante. Fala para homens não deitarem com homens e mulher com mulher. Aí eu já ouvi isso aqui, né? Ah, mas é Antigo Testamento. A mesma Bíblia diz que Deus é amor. A mesma Bíblia que diz que Deus é amor, diz também que toda a Escritura é inspirada e útil para o ensino. Ou aceita tudo ou não aceita nada. Porque essa parte do Antigo Testamento quer esconder. Mas Jeremias 33, Jeremias 29, 11, que está, Deus tem planos de paz para te dar uma esperança futura, essa parte ninguém quer esquecer. A Bíblia ou é tudo ou é nada. Aqui nesta igreja é assim. Nós cremos na palavra de Deus assim. Nós estudamos assim. Você não é obrigado a concordar. Mas Jesus falou, aquele que me ama, tome a sua cruz, renuncie aos seus desejos e siga-me. Jesus falou que todo mundo tem que fazer isso? Aquele que quiser. Aquele que quiser. Malaquias 2,15, não foi o Senhor que fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. Por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. A unidade do casamento é para gerar uma descendência consagrada a Deus. Mateus 5, 28 e 29, a gente já olhou já lemos esse texto. Romanos 13, comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Isso aqui fala sobre sexualidade. Comportemos com decência como quem age à luz do dia. Romanos 1, 26 a 28. O apóstolo Paulo está escrevendo a primeira carta aos Romanos, na abertura ele fala que existe uma geração que se entregou para os seus desejos. Ele diz, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. A natureza é homem e mulher. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com outras mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não devia. Perceba aqui, preferiram seus desejos ao conhecimento de Deus. Visto que desprezaram, ou seja, foi mostrado para eles primeiro a verdade. Eles viram a verdade, Natan, e falaram? Não. Aí Deus falou, eu respeito, que Deus não obriga ninguém. Deus não obriga a ninguém. Nós amamos a Deus por submissão, entregamos a nossa vida a Jesus por amor, obedecemos como um ato de obediência e amor, porque Deus nos ama. Mas está escrito aí, está na Bíblia.
Outro texto, 1 Coríntios 7, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. Está falando do sexo. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não está falando que quando a mulher não quer, o marido fala, faz, aí tem que fazer. Não. Ele está falando que um pertence ao outro. Simbiose. Uma só coisa. Nós estamos juntos, nós decidimos juntos. No curso de noivos, quando você for casar, você vai descobrir mais. 1 Coríntios 6,9, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino dos céus? Perversos, aqueles que premeditam as coisas. Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Então, se isso aconteceu na vida passada, vocês foram lavados, santificados, purificados e justificados pelo sangue de Jesus. Há uma nova história, amém? Opa, babei. Há uma nova esperança. Há uma nova esperança, gente. Vocês vão lembrar dessa parte. Há uma nova esperança. Mas olha, não tem dúvida, não tem espaço para dúvida. Não tem espaço para dúvida. Você percebe que o imoral e o idólatra está na mesma coisa do homossexual, na mesma coisa do alcoólatra, na mesma coisa do caluniador fofoqueiro. Para Deus é a mesma coisa. Vocês não sabem que são membros, seu corpo são membros de Cristo? Tomarei um membro de Cristo e unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Olha, mais uma questão da relação sexual. Pois está escrito, os dois serão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Portanto, fujam da imoralidade sexual. Você solteiro, quando você se une com Deus, você é um com Deus. Você não entrega a sua sexualidade para qualquer coisa, a troco de nada. Guarda para o casamento. Vai ter outro sentido, vai ter outro propósito. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Eu não consigo pregar sobre esse versículo hoje. 1 Tessalonicenses 4,3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominados pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Paixão e desejos desenfreados. Eu não consigo controlar, isso é coisa de pagão, é coisa de quem não conhece a Deus. Falei, né? Esse é o último versículo. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes. Mas ao invés disso, ações de graças, porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral ou impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Disse a Bíblia, não o Gustavo. Disse a Bíblia. Deus me ama e Ele quer transformar você numa pessoa nova. Quer transformar você numa pessoa nova, sem marcas do passado. Mas eu estou dizendo para você a verdade, porque aqui nesta igreja ninguém vai enganar, ninguém é meio às verdades, a gente fala que é a verdade. A verdade é essa. Gustavo, mas eu ainda tenho dúvidas, eu quero conversar. Eu estou à disposição, como outros líderes aqui estão. Mas não tenha dúvida do que a palavra diz. Aí você pode me dizer então, Gustavo, mas por que eu estou em trevas? Deus não é amor e deveria aceitar a minha escolha ou opção sexual? Deus tem um padrão que está a ser revelado na sua palavra, como a gente leu agora. Ele não impõe esse padrão a ninguém. Repete-se comigo, Deus não impõe nada a mim. Ele me convida a obedecer por amor. Esse é o Evangelho. Porque senão Jesus Cristo tinha morrido na cruz e ter falado, eu vou lavar todo mundo, quer ou não quer? Não. Lucas 9, 23, Jesus dizia a todos. Jesus não perguntava, qual é o seu desejo? Você gosta de homem ou você gosta de mulher? Você pecou hoje ou não pecou hoje? Você mentiu hoje ou não mentiu hoje?
Jesus não fez isso. Jesus dizia a todos: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Quem quiser. Eu quero ficar no meu pecado, que é a pornografia. Troféu joinha. Não reclame do que acontecer na sua vida. Eu acho que eu tenho que fazer test drive com as meninas e os caras. Se você está atraindo maldição sobre a sua vida. Você está dando um joinha falando isso? Porque o salário do pecado é a morte. Não muda a Bíblia. Continua sendo. Jesus diz isso a todos. Ninguém é obrigado a seguir a Jesus, mas a igreja não é um clube onde escolhemos o que queremos fazer, mas é um reino que, para fazer parte, cabe a nós obedecer ao rei e aos seus mandamentos. Grave isso aqui. A igreja não é um clube onde a gente escolhe o que a gente quer fazer. Eu escolho partes da Bíblia. Não quero escolher a comunhão, quero só escolher o serviço. Rasga a Bíblia. Outra pergunta. Gustavo, mas onde na Bíblia diz que eu não posso fazer sexo antes do casamento? Não tem esse versículo, é verdade, não tem esse versículo. Não fará sexos antes casamento. Não existe. Não existe um versículo que diz isso, mas na criação do sexo é algo que... Mas a criação do sexo, que é algo de Deus, está associado ao compromisso de deixar pai e mãe, e não mão, pai e mãe, e unir-se com o cônjuge. Tem todas as referências aí. Jesus cita isso várias vezes. O sexo é para o casamento. Não é normal se o seu namorado tem um fogo no rabo. Não é namorar, não é ok se a sua namorada fica, quando você está dirigindo, com a mão na sua coxa. Não é natural, porque isso estimula desejo, a não ser que você seja uma pessoa sem hormônios. Se protege, cara. Tira essa mão daí, estou dirigindo. Mão boba. No meu namoro, eu falava para a Maíra: não usa essas roupas aí não, porque senão você não consegue aguentar o rapaz aqui. Falava para ela, que eu não quero cair no raio do pecado. Eu não estou namorando para dar uns pés, eu estou namorando para casar. Isso faz a diferença num cara e numa mulher de Deus. Comunicação. Aí a menina, quando ouve isso, ou quando o cara ouve isso, né? Não vai e faz assim, né? Respeita. Fala: não, tá bom. Mensagem recebida. Deus te abençoe, irmão. Dá um beijo assim, ó. Sai do carro e vai embora para casa. Aí, não tem amém, só tem risada. Olha que coisa bárbara. Menina do céu. Estou falando bastante, né? Mas eu estou tentando deixar mais leve, com mais risadinha. O Azevedo já até parou de mostrar o tempo para mim, já se ferrou já. Mas eu preciso falar isso com vocês. Eu vou acabar agora, 8 horas é o meu limite, senão me demitem. Nos 10 mandamentos aparece o pecado da cobiça, que significa pôr a sua atenção erótica em alguém que não pertence a você. Quando você coloca a sua atenção e o seu desejo em alguém que não pertence a você, isso é pecado. Porque o casamento é de pertencimento, o homem pertence à mulher, a mulher pertence ao homem. Melhor coisa é casar, melhor coisa é se tornar um. Mas chegar lá quebrado não é bom. Proteja-se agora. Cuide do seu coração agora. Cuide dos seus olhos agora. E para os espertão, na Bíblia também não tem namoro, tá? Então o sexo no namoro e no noivado é pior ainda, Jesus amado. Porque ambos rompem com um princípio que é a união de duas pessoas numa só carne. E só para deixar claro aqui, a gente incentiva o namoro como uma declaração pública de compromisso. Ó, solteirada, presta atenção. Tem bastante solteira aqui. Fotografa esse slide. Um momento de declaração pública de compromisso onde há tempo, repete só os solteiros comigo, tempo, foco, atenção para se conhecer, compartilhar sonhos, anseios,
descobrirem juntos as afinidades. Repete comigo. Descobrir juntos as afinidades e o que não combina. O namoro não é ser uma só carne. É conhecer com uma amizade mais próxima, mas nunca íntima. Amém? Igreja. É sério. Tem pessoa que começa a namorar, a primeira coisa que faz, dá 2 meses, pum, caiu no sexo. Só por quê? Mas o que aconteceu? Que a gente não tinha assunto. Então, Jesus amado. Vocês riem? Vocês não veem os tombos? E aqui, se você passou por isso, não é nenhum demérito, só que é uma atenção para a sua vida. Porque o namoro não é intimidade sexual, o namoro é coração, é cabeça com cabeça, é ver se tem afinidade. Por isso que eu falo, seja amigo, não seja só amigo de WhatsApp, porque no WhatsApp as pessoas são outras pessoas. Conversa ao vivo. Você pode dizer não aos seus desejos. O não é uma espécie de fronteira que a gente se levanta para proteger. O excesso de sim é uma marca de dependência afetiva. Quando você diz sim para todo mundo, você está dependente emocionalmente. Não diga sim para coisas que vão te destruir. Então como é que eu posso ter uma sexualidade cristã que glorifica a Deus? E aqui eu encerro. Liz, se você puder tocar aqui um teclado para a gente orar e encerrar. Faça um pacto com os seus olhos. Você pode repetir isso comigo? Faça um pacto com meus olhos. Jó 31, no momento que ele está sendo questionado, os amigos dele estão questionando a Deus, estão questionando várias coisas para ele. Onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus? Sua vida está uma droga. Jó vira e fala assim: eu fiz um pacto com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Tem um livro muito bom chamado Um Pacto com os Meus Olhos, de um autor chamado Bob Sorge. Se você tem dificuldade com essa questão da sexualidade, compre este livro ontem. Um Pacto com os Meus Olhos. Bob Sorge, S-O-R-G-E. Um pacto com os olhos vai proteger você. Porque todos nós, como eu disse, tem esses momentos de vulnerabilidade. Mesmo a gente casado, viu? Casados. Nós temos mais momentos do que eu imaginei que eu teria na minha vida de casado. Lembra que a porta para a cobiça são os olhos. Se você proteger os seus olhos, as coisas vão ser diferentes. Eu e você precisamos fazer um pacto para que os nossos olhos não sejam inundados com coisas que levarão o nosso coração a cobiçar o que nós não devemos. Deus colocou um desejo no coração do homem. Mas quando esse desejo é voltado para a cobiça, ele destrói a nossa vida. Lembra de Davi? Rei Davi? Ele escreveu: assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti. Olha o desejo de Davi. Assim como um animal que gasta suas energias tem sede, é assim a minha alma deseja por ti, anseia por ti. Mas esse mesmo Davi, quando viu Batseba, ele viu ela se banhando, o que ele fez? Tomou ela. Davi não negou o que estava diante dos seus olhos. Você tem uma capacidade incrível de desejar as coisas. Deus tem um interesse maravilhoso de sonhar com vocês. Sonhar comigo. Sonhar planos de paz, sonhar alegria, sonhar empresa, gente, sonhar casamento, sonhar o que você quiser. Deus depositou essa capacidade no seu coração. Mas quando esse foco é colocado no desejo erótico, quando é colocado numa coisa que a gente não tem que ter nesse tempo da nossa vida, a gente se perde. Presta atenção, solteiros. Vocês não estão solteiros porque falta homem e mulher, mas porque o foco está errado. Gustavo, tem idade para namorar? Para mim tem idade sim. Para mim é a maioridade, 18 anos. Está na Bíblia? Não, é minha opinião. Por quê? Porque antes disso a gente não sabe nada da vida. Não sabe nada. Sabe? Nada. Tem uns que até com 21 não sabe.
22, 27. Mas a igreja não é autoridade sobre vocês, são seus pais a autoridade sobre vocês. Se seu pai permitir, eu não vou me impedir, mas eu posso te aconselhar se você quiser. Mas se você que tem abaixo de 18 e tem um anseio por namorar e tudo, sossega o facho. Foca em Deus, foca nas suas amizades. Desfruta esse momento da vida que vai passar. Depois você vai ter boleto para pagar. Não tem que se entregar para essas coisas. Sua vida já está rolando, você não é escravo dos seus desejos. E a jornada para vencer a tentação é essa. Pode ficar em pé? É o Salmo 84 que eu preguei algum tempo atrás. O Salmo 84 diz isso. Quando vocês passem pelo vale de Baca, que é um vale profundo de tristeza, que é um vale de profundo e de tristeza, a gente pode prosseguir o caminho de força em força, até que cada um se apresente até Deus. O caminho da tentação, gente, é vencido com perseverança. Você pode repetir isso comigo? Perseverança? Só vou pedir para a galera não andar aí, não acabou o MAG ainda, tá? Não acabou o MAG. Obrigado pela sua paciência, mas não perde esse final aqui comigo. O caminho para vencer isso, seja você casado, solteiro, namorado, noivo, é a perseverança. 1 Pedro fala: amados, eu advirto, como vocês são peregrinos e estrangeiros, se mantenham distante dos desejos carnais. Deus obriga a gente, Caio? Não. Hein, Serginho? Porque você tem a consciência de quem você é, você fala, eu vou viver afastado dos meus desejos. Colossenses 3,5, portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sexual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. Não amem este mundo nem as coisas que ele oferece. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas desejo intenso por prazer físico, hedonismo. É isso que o mundo vai oferecer para mim e para você. Nada mais. Não importa a estação da nossa vida. O desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Gente, esse versículo não é verdade, gente? Hein? Vocês estão aqui comigo ainda? Olha esse versículo. Isso não provém do Pai. Desejo intenso por prazer físico, desejo intenso por tudo que vemos, isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Essas coisas passam, mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem permanece para sempre é quem faz a vontade do Pai. Acabou. É uma preocupação muito latente no meu coração. Porque muitos relacionamentos estão sendo perdidos. A gente não evangeliza mais. A gente não ama as pessoas. A gente não abre o nosso coração. Por causa que essas coisas da sexualidade e pecados têm impedido a gente de ser transparente. Eu me isolei. Enquanto eu cometia os meus pecados de pornografia, gente, como eu me isolei. Sendo cristão, vindo para a igreja, sendo filho de pastor, como eu me isolei. Eu era uma pessoa mais solitária, dentro de mim era um vazio. Eu não tinha vontade de viver, eu não tinha vontade de ter amigos, eu não tinha vontade de nada. Eu fazia as coisas, mas eu não tinha desejo e esperança no meu coração. Mas Deus me libertou e eu estou aqui testemunhando para vocês. Não é que eu nunca mais fui tentado, mas eu sei o caminho para vencer. Confessai os vossos pecados uns aos outros para que haja cura. Confessa a tentação. Abre o coração, conversa sobre as coisas. Casados, presta atenção, vocês não estão imunes a nada. Conversa, tá, bicho? Solteirada,
é nós. Nós estamos juntos. Ninguém vai condenar você. Mas saiba que existe uma verdade, e o caminho da verdade é Jesus Cristo, e esse caminho vai te levar à vida, vai te levar para aqueles que permanecem com Deus para sempre. Por isso eu quero que você feche seus olhos, coloque sua mão no seu coração. Pergunta, Senhor, primeiro faz a pergunta, Senhor, vê se há em mim algum desejo mau, Senhor. Faz essa oração individualmente. Fala, Senhor, eu tenho desejado, cobiçado alguma coisa que está errado. Seja para o meu momento da vida, seja para o namoro que eu estou, seja para o casamento que eu estou, seja para o noivado que eu estou, seja para o meu momento solteiro. Eu tenho desejado algo que tem roubado o seu lugar na minha vida. Porque tudo que rouba o lugar de Deus na sua vida pode te levar para um caminho destruidor. O Senhor está falando algo no seu coração agora, simplesmente se arrepende e fala, Senhor, eu abro mão, Pai. Eu não quero que nada roube o teu lugar no meu coração. Eu não quero que namoro, nem casamento, nem meus filhos, nem meu dinheiro, nem, Senhor, o meu planejamento do casamento, nem, Senhor Jesus, a minha faculdade, nem, Senhor Jesus, a pornografia, nem, Senhor Jesus, os meus desejos intensos. Eu não quero que nada disso roube o teu lugar na minha vida, Senhor. Eu não posso me falar dos outros, mas eu quero que o meu coração seja santo e puro. Diga aí, Senhor, eu quero que o meu coração seja santo e puro. Eu quero fazer um pacto com os meus olhos, Senhor Jesus. Um pacto de não olhar as coisas que vão me levar para a destruição. Um pacto de não me levar para o caminho que vai me levar para a solidão. Um pacto, Senhor Jesus, com a santidade, Senhor. Senhor, se tem alguém aqui nessa noite que tem tido, Senhor, pensamentos confusos, Pai. Que tem tido, Senhor, pensamentos confusos, Pai, contra os seus sentimentos. Em relação aos seus sentimentos, com relação a marcas do passado, com relação a marcas atuais, com relação a desejos que eles não entendem o que estão sentindo. Senhor, eu te peço, ajuda os meus amigos e amigas aqui, Pai, a conversarem, trazerem à luz e serem libertos, e sejam encaminhados para o melhor caminho que o Senhor tem para eles. Porque o Senhor tem caminhos de paz para dar uma esperança e um futuro para cada um deles, Pai. Senhor, se tem casamentos aqui, Pai, que estão enfrentando dificuldades, Pai, nessas áreas, Senhor Jesus. Senhor, nós declaramos que eles tenham não somente a unidade, Pai, mas o Senhor reconstitua e reconcilie o coração deles, Senhor Jesus. Nós temos aqui, Pai, namorados e noivos, Pai, que talvez erraram e pecaram. Senhor, traz arrependimento no coração e restaura eles para uma vida de santidade, Senhor. Lembra eles o maior propósito que eles têm, Senhor Jesus, de ter uma casa que glorifica a Ti, Senhor, e que isso começa agora, Senhor. Para os meus amigos e amigas que são solteiros ainda, que têm sido bombardeados por tanta pressão e sensualidade, eu declaro, Pai, levanta amigos para eles, Senhor Jesus, que vivem a mesma realidade deles, Senhor Jesus. Levanta amigos, Senhor Jesus, que não vão conduzir eles para esses caminhos destruidores. E levanta no coração deles um desejo de Te conhecer, Pai. Um desejo que é maior que o desejo da carne, um desejo de Te conhecer, um desejo de ser amigo dos amigos de Deus, um desejo, Pai, de experimentar o que o Senhor tem para eles agora, Pai. No nome de Jesus. Amém.